Oi, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Ah, ótimo. Vou aguardar o José Dias entrar. Melhorou, né? Ainda bem. Ótimo. Boa noite, pessoal. Enquanto a gente aguarda o José Dias entrar, eu vou me identificar, né? Sou Larissa Carvalho, sou advogada atuante há 8 anos, com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. E o tema de hoje seria a respeito dos direitos das mulheres, adquiridos durante todos esses anos. Deixa eu ver se José Dias conseguiu entrar. E está sendo um prazer imenso estar participando hoje de um tema tão relevante e importante na nossa sociedade moderna, que apesar de tantos anos, as mulheres ainda buscam pelos direitos de igualdade. José Dias conseguiu. Pois bem, pessoal, então eu vou adentrar já no assunto enquanto o José Dias tenta entrar na live, certo? O tema que nós escolhemos, que eu fui convidada a participar, junto ao projeto RECA, que é um projeto do município de Simão Dias, que visa atender a sociedade nos níveis de vulnerabilidades diversas. E já vou adentrando no tema, né? Que seria. Vou iniciar pelo o que seria violência doméstica. O termo violência doméstica ele é definido por todo tipo de violência entre pessoas que residem no mesmo ambiente familiar, que necessariamente não precisa ser consanguíneos. Ele pode ser entre genro, entre uma sogra, irmãos, esposo, esposa. E existem diversos tipos de violência, que quando José Dias conseguir ingressar, eu vou estar tocando nesse tema. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Agora, E aí, pessoal, Larissa, consegue me ouvir? Eu vi aqui que você já tinha iniciado pelo outro telefone. Tá me ouvindo bem? sim, Pronto. tem a definição. Travou um pouco aqui. Qual o pessoal, tá? José Dias? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo bem, Larissa? Tô sim, Michelle disse que tá bem, então Ah, pronto. pode iniciar. Perfeito. Pessoal, a gente já fez a introdução aqui 3 vezes. As lives, às vezes acontece isso, né? Problemas técnicos é o que acontecem. No dia de hoje, vou fazer uma novamente, Larissa, uma reintrodução. Né? O dia de hoje, 8 de março, dia, o Dia das Mulheres, o RECA não poderia ficar de fora de fazer a sua homenagem e de contribuir politicamente na busca da igualdade de gênero. Então, no dia de hoje, nós trouxemos a nossa convidada, ilustre, competentíssima, doutora Larissa, advogada, do município de Lagarto, atua em diversas regiões, prestando relevantes serviços jurídicos de consultoria e de advocacia. Então, o tema da nossa live hoje, da live RECA, está engatilhando, mas já está, Larissa.
Tem encaminhado, a galera tá curtindo, o pessoal já manda mensagem perguntando quando é que tem uma nova. E o tema de hoje vai ser direitos e conquistas das mulheres. Ou seja, a Larissa trará algumas das conquistas jurídicas e sociais adquiridas pelas mulheres à base de luta. A palavra é essa, a base de luta. Então, doutora, boa noite, bem-vinda ao RECA. O RECA é um mundo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com dica de Simão Dias, é um exemplo para os demais municípios. É um dos poucos que eu vejo buscando efetivar realmente as políticas públicas em defesa das crianças e adolescentes. E esse momento aqui faz parte disso, da ação do Condica. E desde já mando um fortíssimo abraço ao professor Abraão, que é também colega seu de profissão, advogado, ao presidente da associação ADECA, Raimundo dos Anjos, a nossa diretora do projeto RECA, Jéssica, e a nossa presidente do Condica, Larissa, sua xará. Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui com Larissa. Larissa, se apresente, pode dar início. Você já se apresentou 3 vezes hoje, mas acontece com os recursos técnicos. A galera está aqui contribuindo, dando os feedbacks, então fique à vontade, esteja no RECA e se sinta em casa. Boa noite, Larissa Carvalho, a falar dessa data, ao Dia da Mulher e Mulher. Está aqui a palavra sendo demonstrada, representando mulheres no processo e a Travou, agora... E hoje nós resolvemos falar, o meu tá travado ainda. Agora ficou 100%. Ah, tá. Tá ruim ainda? Não, tá bom. Tá travando. O pessoal tá dizendo que tá travando. No início da fala tava... Tá com muitas oscilações. Você coloca seu fone novamente, Larissa. Valeu, Rian. Rian tá aqui. Vamos tentar colocar o fone novamente. Porque teve uma oscilação, melhorou, depois começou a travar. Tá melhor? Agora tá melhor. Ah, que ótimo. Agora Bem vai. limpo, bem. Edinaldo. Agora vai. Edinaldo, Mariana, o seu. Como é o nome dele aqui? Stallone. Não é o Stallone Rambo, mas é um Stallone que está aqui ajudando a gente. E muito importante, um amigo muito considerado. Perfeito. Então, que bom, vamos iniciar, né? Já que a gente já se prolongou bastante. E hoje falando sobre os direitos das mulheres, porque a mulher, como você bem mencionou, foi uma luta para que nós consigamos estar hoje ocupando papéis, sendo pessoas formadas, porque nós precisamos brigar para que a gente pudesse voltar e ser votada, para que a gente pudéssemos se divorciar, para que a gente pudéssemos sair sem os homens. Recentemente foi aprovado que a gente pudesse ter a esterilização feminina sem aprovação masculina, a mulher conseguir realizar o registro do seu filho sem a presença do masculino, que a mulher conseguisse ir para a faculdade. Então, isso é uma conquista que a gente vem buscando passo a passo, e infelizmente em passos lentos. Se nós tivéssemos conseguido iguais, a gente já estava muito adiante dos homens. Pode iniciar, José Dias, dê seu andamento. Pronto. Então, pessoal, nós criamos diversas perguntas a serem respondidas no discurso de Larissa, né? Perguntas que são pautadas sobre os direitos das mulheres, as conquistas. Principalmente, vamos trabalhar muitos aspectos da Lei Maria da Penha, que é um tema inesgotável. Por que inesgotável? Pela quantidade de barbaridade que nós ainda vivenciamos, principalmente aqui no nosso país. Saiu uma estatística recente, né? Eu não quero aqui errar, mas a cada 6 horas uma mulher
sofre violência ou vem a óbito decorrente de violência. Então, a Lei Maria da Penha é um mecanismo muito importante, fruto de luta, fruto de busca e militância das mulheres. Então, Larissa, nós começamos, né? O que é, falando justamente sobre isso, como o ato de Dia Internacional da Mulher é um ato político. Não é só para expressar carinho, é um ato político. Então, pensando nisso, vamos falar sobre o que é a violência doméstica. Pode ficar à vontade aqui no REC. Então, o termo violência doméstica, ela define qualquer tipo de violência entre as pessoas que convivem no mesmo ambiente familiar. E necessariamente essas pessoas não precisam ser consanguíneos. Por exemplo, pode ocorrer um ato de violência doméstica entre um genro e uma sogra, se eles residem no mesmo ambiente, certo? Então, é interessante que muitas pessoas questionam assim, mas e o homem que mora nessa residência? Ele também está amparado pela Lei Maria da Penha, porque o que acontece? A Lei Maria da Penha trata um tipo de violência doméstica, que é aquela contra as mulheres. Então, a lei, ela define o gênero. No seu artigo 1º, ela fala que ela vai defender a mulher. O artigo 5º fala o gênero feminino. Só que a lei, por si só, o objetivo dela foi defender os grupos vulneráveis. Então, o que é que acontece? Em alguns momentos, os homens podem sim ser vítima e ser acompanhado pela Lei Maria da Penha, mas desde que ele esteja numa situação de vulnerabilidade. Um exemplo que teve recente foi de um homem que ficou doente e fazendo tratamento de câncer. A mulher estava praticando atos de violência, então ele se encontrava numa situação de vulnerabilidade. Então, só para matar um mito de que a Lei Maria da Penha não serve para homem, serve, mas desde que ele esteja em sua situação vulnerável, certo? E caso a mulher, que acontece também, venha praticar algum ato de violência contra o homem, a gente vai responder pelo Código Penal e não pela Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha visa focar a diminuir essa desigualdade que existe entre homens e mulheres. E o interessante que eu gostaria de iniciar esse debate é contando como foi que surgiu essa Lei Maria da Penha, né? Porque a defesa das mulheres ela andou em passos lentos. E veja bem, Maria da Penha, quem era Maria da Penha? Como foi esse surgimento dessa lei? Maria da Penha Maia Fernandes, no ano dos anos 70, ela se casou com um colombiano, Marcos Antônio. E o que aconteceu? Na época, era uma mulher muito inteligente, que fazia mestrado na USP, cearense, nordestina, e ela veio a se casar com esse colombiano, que era uma pessoa de início muito dócil, muito amável, eles tinham uma relação muito boa, e vieram a se casar, tiveram 3 filhos, e posteriormente ele começou a ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. E isso veio a fazer com que ele se sentisse superior a ela e começar a tratar ela com inferioridade. De modo que ele começou a praticar vários atos de violência doméstica. Inclusive, chegou a dar um tiro em suas costas, deixando-a paraplégica. Não bastasse isso, ele a tentou matar com choques. Maria da Penha, que na época não existia uma defesa das mulheres, se recorreu ao judiciário do nosso país. Só que o processo dela ficou parado pelos longos 15 anos. Durante esse tempo, Maria da Penha, que era uma mulher de conhecimento, estudada, que sofreu violência doméstica, se recorreu à organização americana. E a organização americana determinou, repreendeu o Brasil, e o Brasil foi penalizado por isso, pela demora na resposta desse processo, e por não existir uma lei ainda que abarcasse os direitos da mulher. Não, meu ventilador não está ligado, não tem ventilador aqui. Deve ser o meu. Era o seu, era. E aí, o que acontece? Eu estava escutando também esse barulho. Era que tava quente, que eu cheguei, vinha correndo, né? E o que acontece? Como passou os 15 anos e a Maria da Penha não teve sua resposta do judiciário, ela buscou essa organização, a organização determinou que o Brasil
publicasse uma lei, ou seja, o Brasil sequer fez isso espontaneamente, ele foi penalizado e obrigado a criar uma lei que pudesse cuidar da mulher, que pudesse aplicar medidas protetivas, que a Maria da Penha não teve, e o processo dela demorou 15 anos para ter uma resposta, e aí foi que surgiu a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, publicada tão somente em 2006. E aí o que acontece? Ela veio buscar diminuir essa desigualdade, que é nítido que a mulher ela não possui uma força física igual ao homem. Ela veio defender diversos tipos de violência, violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial. Já posso adentrar, José Dias, ou prefere Sim, iniciar alguma ponderação? pode ficar à vontade. No decorrer a gente vai contribuindo. Mas eu quero que você se sinta Então, em casa aqui no RECA. Igual você fica nos tribunais. então, aí essa lei veio trazer esse tipo de segurança na mulher e veio definitivamente abarcar esses tipos de crime. Por exemplo, a violência moral, que é você agredir a idoneidade da mulher, é você acusar de ela ter feito algum tipo de crime, difamar essa mulher perante a sociedade. E que isso vai acontecer no âmbito da violência doméstica, quando o seu parceiro, seu pai, alguém, seu irmão faz esse tipo de coisa. É um tipo de violência. Que aí você pode até falar sobre isso, né? A violência psicológica. Isso. Também tem a questão da violência patrimonial, quando o masculino, o homem, tenta deteriorar seu patrimônio, seja objetos de trabalho, seja objetos pessoais, seja objetos da casa. Temos a questão da violência física, que é as agressões físicas mesmo, que é muito comum, infelizmente. A gente pensa que não, mas é muito comum. Agressões de chutes, pontapés, burros, sufocamento. Infelizmente, a violência física ela é mais presente nas pessoas de baixa renda. Então, há um índice de que as famílias de baixa renda é quem tem o maior número de violência física. A maior no total é a violência moral. Certo? Temos também a violência sexual, que é quando há um forçamento do sexo por parte do homem, ou então quando ele se recusa a utilizar, por exemplo, um preservativo. E quer falar um pouquinho sobre a violência psicológica, porque é muito difícil a gente, como mulher, às vezes dentro de um relacionamento com a pessoa que a gente confia, que a gente ama, identificar se a gente está vivendo a violência. É inclusive até comum, às vezes, a mulher se perguntar, e será que isso foi um relacionamento, isso foi abusivo? Será que isso é um ato de violência? Porque inicia-se das pequenas coisas. Inclusive, na justiça tem o violômetro, que é quando o homem diz, qualifica a mulher, você é louca, você é doida, você desqualifica o corpo da mulher, diminui a sua autoestima. Então, isso vai, geralmente, é o início da violência doméstica. E, ao final, chega às violências físicas e até mesmo aos homicídios. Mas isso não quer dizer que a pessoa necessariamente se inicie de formas mais sutis. Tem algumas que já é de forma mais agressiva. Porém, muitas vezes a mulher se questiona se ela está vivendo, se ela está vivenciando uma violência doméstica, porque são meios sutis que os homens têm de praticar esse tipo de violência, principalmente a psicológica, porque está muitas vezes enraizado no machismo. Ah, mas você vai sair sozinha? Mas como é que você vai sair sozinha? Vai sair com essa roupa? Então, aí às vezes a gente pergunta, isso é ou não é? Porque até mesmo a gente nasceu, fomos criados às vezes numa família retrógrada, numa família machista, e que a gente às vezes, muitas vezes até refaz esse tipo de comportamento de forma involuntária, sem nem perceber que a gente está repassando para gerações esse tipo de comportamento. Perfeito. Então, é muito importante que as mulheres ela tenham conhecimento e principalmente que as outras pessoas que tenham conhecimento identifiquem, porque a gente tem que acabar com isso, de que entre homem e mulher, a gente não mete a colher. A gente tem que meter a colher sim quando tem uma violência,
quando a gente identifica, as pessoas têm que sim compartilhar com seus amigos, com seus familiares o que acontece nesse nível para que as outras pessoas identifiquem esse tipo de violência e a gente precisa ajudar umas às outras, porque o nosso país, infelizmente, ainda tem um alto índice de violência doméstica, e principalmente no Nordeste. Existe aqui, até em Lagarto, às vezes eu converso aqui com alguns juízes, que quanto o município ele tem a maior nível de... o seu município, a extensão dele maior é na área rural, o índice de violência doméstica é maior. Perfeito. Quando você traz, eu trabalhando, atuei 2 anos no CREAS e a gente recebia várias mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente sempre trabalha muito, quando a gente tem a oportunidade de dialogar com as mulheres, sobre a violência psicológica. Porque, como a doutora falou, é uma violência sutil, que não deixa as marcas físicas. O dano é emocional, o dano é psicológico. Através de certos tipos de conduta, o homem tenta limitar as ações da mulher. Utiliza de algumas estratégias como desvalorização, tenta retirar a competência que a mulher tem, tenta controlar seus comportamentos, limita as suas ações nos mais diversos cenários, ao ponto de que ela não consiga perceber o tipo de situação que ela vivencia. E esse tipo de violência nem sempre se limita ao ambiente doméstico. A gente observa isso muito em formatos diferentes nos ambientes de trabalho, em outros setores que esse tipo de violência se manifesta e causa gigantescos danos emocionais. E, além disso, o que para mim é mais grave e severo é a forma como a sociedade olha para a mulher vítima de violência. O olhar que todos nós temos, principalmente quem não entende o que é a violência doméstica. As pessoas, além da violência que a mulher é infligida em seu seio familiar, há a violência da crítica, do julgamento das pessoas que não conhecem a realidade daquela mulher e acaba utilizando de termos pejorativos que nada as ajudam a resolver a situação de violência. Doutora, mandar aqui um alô aqui para Lucas, está mandando um forte abraço, dizendo que está gostando do tema, da temática, e a todo mundo que está aqui presente. A senhora pode ficar à vontade, a senhora já adentrou aí no tema sobre, já trouxe aqui para a gente o que é a violência doméstica e como a Lei Maria da Penha a classifica, que foi para mim uma classificação brilhante, porque principalmente quando a gente traz violência patrimonial, violência moral, são violências que se diferem da violência física, que é o que popularmente a gente vê. Então, Isso. para ser o crime, não é necessário que haja marcas no corpo. Mas se o homem manipula o patrimônio dessa mulher, se o homem danifica a moral dessa mulher, ele está cometendo, né, atos de violência. Isso. E a violência, a psicológica, ela é das que causa mais danos na mulher, porque dificilmente ela consegue se reerguer ou se mantém naquele relacionamento. Muitas mulheres, pela dependência emocional, pela dependência financeira, às vezes também a gente se equivoca achando que a violência doméstica ela só existe nas mulheres pobres, e não é. Infelizmente, nós temos pessoas da mais alta corte que sofrem a violência doméstica. Tivemos recentemente uma juíza que foi morta pelo seu esposo. E, como eu falei, né, que a violência doméstica ela abarca tudo. A Lei Maria da Penha que vai cuidar dessa vulnerabilidade da mulher perante o homem. Mas há decisões também que englobam tanto os homens em situações vulneráveis, como eu expliquei, quanto os transexuais, também em algumas situações, certo? E já existem alguns julgados nesse sentido.
Então, a mulher, quando ela sofre a violência doméstica, é muito interessante ela buscar uma rede de apoio. Hoje, a política pública vem se desenvolvendo bastante nesse tema. Inclusive, nós temos delegacias especializadas, que a Delegacia da Mulher aqui em Lagarto, graças a Deus, foi criado, tem um ponto específico diferente da delegacia regional, que é para evitar esse conflito, para evitar que a mulher esteja tão exposta. Então, ela vai estar em um local, recebendo todo um acolhimento, todo um atendimento, e de imediato, se ela, por exemplo, que é um dos pontos que a gente vai falar na live, o que é que ela tem direito, quando a mulher de violência doméstica, de que forma o Estado vai acobertar essa mulher. Então, a mulher, quando ela procura a delegacia, essa delegacia vai fazer a representação pelo promotor e o promotor vai fazer a denúncia. E o que acontece? De imediato, a própria delegacia já pode pedir a concessão da medida protetiva, que pode, o que é que esse homem pode sofrer? Afastamento do lar, pode ser afastado dos seus filhos, da sua parceira, de todas as pessoas que podem estar sofrendo essa violência doméstica. Ele pode sofrer restrições de ir a certos lugares, restrições do porte de arma, da posse. E essa mulher, ela deve buscar a delegacia, ela deve representar esse ato de violência, porque, infelizmente, os atos de violência eles não param na primeira vez, eles se repetem, e é essa situação que tem levado as mulheres à morte. Geralmente não inicia na morte, geralmente não chega nesse desfecho final. Sem, na maioria dos casos, acontece de maneira sutis, leves, e que, como é um assunto que às vezes a mulher não tem esse conhecimento, ela não consegue identificar que aquilo ali é um ato abusivo, que aquilo ali é um ato violento. E o que acontece? Quando ela busca essa delegacia, o Estado vai ajudá-la. De que forma? O Estado hoje tem casas de abrigo, que a gente chama aqui Casa da Mulher Brasileira, aqui em Sergipe. Aqui em Lagarto tem esses tipos de casa que ele vai ajudar essas mulheres a sair da casa, caso a casa seja dele, ou caso aquele ambiente familiar ela não queira mais voltar, ela está na delegacia, não quer mais voltar para casa, ela já vai direto para esse abrigo. É um abrigo que o Estado vai fornecer ali uma média de 90 a 180 dias, que é um prazo para que essa mulher volte a ser reinserida no mercado, ela consiga se reestabilizar, se reequilibrar e ela pode ir junto com seus filhos. O Estado de Sergipe também tem fornecido que é um cartão Ser Mais Mulher, que é uma bolsa de R$ 500 mensais, para que essa mulher não, com essa ajuda, não volte para o seu parceiro, porque aconteceu muito, o Estado percebeu que a mulher retirava a queixa, que é popularmente conhecido, né, voltando à delegacia, dizer que não sofreu nada, que voltou a conviver com ele, simplesmente porque ela não tinha para onde ir. Simplesmente ela precisava voltar para casa. Simplesmente ela estava com o filho que precisava da alimentação, que precisava de o básico, e ela não conseguia por si só fazer isso. Então o Estado ele precisou atuar para que a gente conseguisse dar mais um passo além na violência, no combate à violência doméstica. Então o Estado ele precisa dar esse apoio. E não bastasse isso, o SUS também ele está todo preparado para receber essa mulher, seja com psicólogos, seja com assistentes sociais do CRAS, seja com médico, com enfermeira, a saúde básica, ela está toda apta a recepcionar essa mulher, bem como a lei criou o juizado da mulher. Então, os crimes de violência doméstica, ela vai direto em um juiz específico desses julgamentos, desse tipo de causa. Nem todas as comarcas vai ter. E aí esses processos serão tramitados na vara comum criminal, certo? Mas em Aracaju, por exemplo, na capital, tem a vara específica. Então, tudo isso visando fazer com que a mulher se sinta acolhida, fazendo com que a mulher seja encorajada a buscar o judiciário, seja encorajada a buscar uma vida melhor para você e para seus filhos. Porque o que acontece? Como deixa eu ter uma pergunta aqui. Quais agressores que podem ser punidos pela Lei Maria da Penha? Então, pela Lei Maria da Penha, ela defende os grupos vulneráveis.
Em seu artigo primeiro, ela fala que será a mulher. O artigo quinto menciona o gênero, que é o feminino. E como eu falei há um pouco tempo atrás, esses grupos vulneráveis seriam a mulher, seria a mulher especificamente. Porém, há casos em que o homem, quando ele se encontra na qualidade de vulnerável, ele pode se enquadrar como vítima da Lei Maria da Penha, não por ser só um homem, desde que ele esteja numa situação de vulnerável. Um caso que eu comentei foi do homem que tivesse câncer e a mulher estava cuidando, ele muito debilitado, e a mulher estava praticando atos de violência física contra ele. Então, ele foi enquadrado na violência doméstica, foi aplicada a medida protetiva, essa mulher foi afastada do lar. Mas quando a mulher pratica contra um homem normal, sem ele estar em situação de vulnerabilidade, a mulher vai responder pelo Código Penal normalmente, certo? Entendi. Continu Continuando na questão da assistência da mulher, um ponto importante que já Dias até comentou, que foi na questão do de que a mulher ela é repreendida muitas vezes pela sociedade. Às vezes o que acontece, a mulher sofre uma violência, se ela apanhou é porque gosta, votou é porque gosta de apanhar. Então essa mulher, ela é repreendida pelas próprias pessoas, suas próprias amigas, vizinhas, pela própria comunidade, porque não é uma decisão difícil para a mulher divorciar-se, não é uma decisão difícil, fácil para a mulher sair da casa, que às vezes ela tem um apego. É todo um histórico, todo o contexto. Eu acredito que José Dias, que atende na forma da psicologia, pode até falar melhor sobre Isso. esse tema. Que a gente precisa combater esse tipo de tratamento que a sociedade tem contra a mulher de violência doméstica. Às vezes, se ela convive com o marido agressor, se vive com ele é porque gosta de apanhar, é porque gosta de sofrer. Ninguém por si só gosta de apanhar, de sofrer qualquer tipo de violência. Então, a gente precisa partir dessa premissa e ter mais empatia com aquela pessoa que é violentada. A gente precisa ajudar ela, que muitas vezes ela não consegue identificar que ela sofre a violência, ou então entende que é comum, porque às vezes algum parente dela já sofreu também, ou então ela já presenciou quando criança o pai agredindo a mãe. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas e não. Muitas vezes esse tipo de comportamento ajuda ao aumento do índice da violência doméstica. É um preconceito gigante da sociedade. Veja, Larissa, você me trouxe aí uma fala que para mim é uma das mais violentas em relação à mulher. Se ela tá se ela apanha, é porque ela apanha porque gosta. Vejam, que absurdo. Por isso que esse momento de estarmos aqui falando sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher, é muito importante para a gente levar o mínimo de informação possível para algumas pessoas que talvez não tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade da sociedade, principalmente do público feminino. O que é que acontece em muitos dos casos que a gente acompanhava no CREAS, a mulher relatava que, diante de tantas violências que ela vivenciava no seu seio doméstico, ainda era o único ambiente que ela poderia dizer que era acolhedor, a certo modo. Porque muitas das vezes, quando essa mulher retornava na tentativa de sair daquele tipo de violência, retornava para sua família de origem, a família subjugava, a família critica, a família julga com falas das mais diversas, como, por exemplo, mulher não pode desfazer casamento. Se casou, tem que ficar até o fim. Vejam, isso as mulheres ouvem de mães, de pais, de irmãos, né? E quantas vezes a gente não ouve relatos de mulheres que falam que a própria família não aceita ela dentro de casa. Então, para onde vai essa mulher? Por isso que quando a gente fala de algumas medidas que você disse que é da cobertura que o Estado ainda falha nisso, tenta oferecer, mas é uma iniciativa muito importante. Por exemplo, em Lagarto, fiquei sabendo que, através do CRAM, as mulheres vítimas que conseguem sair de sua casa e não têm para onde ir, ou na ausência da família de origem, o CRAN solicita às secretarias municipais um espaço, uma casa
onde a prefeitura vai fazer o pagamento de aluguel dessa casa para que essa mulher consiga cessar a violência, o contato com o seu agressor. Então, são medidas que são de uma importância muito grande, mas ainda muito falha, porque essa política pública não abarca a boa parte da maioria das mulheres que estão nesse tipo de situação. Muitas delas também sequer têm esse conhecimento, porque o que é que ela pensa? Eu vou na delegacia fazer o quê? Só vai aumentar a ira, só vai piorar a situação já existente e eu vou retornar para casa. E, Porque você imagina a mulher denunciar seu próprio esposo e retornar para essa casa. e muitas das vezes os agentes despreparados que as atendem também utilizam de violência institucional. Quando chegam, a gente vai intervir e com 8 dias você volta. São Sim, falas muito fortes que as mulheres enfrentam todos os dias. Então, os equipamentos ainda têm muito a aprender e se capacitar para que, de fato, consigam oferecer um acolhimento verdadeiro, como se propõem as políticas públicas. É, verdade. Porque realmente existe essa questão. Quando a mulher ela faz a denúncia, ela é ouvida novamente perante o promotor, perante a juíza, para demonstrar seu interesse em prosseguir com a demanda judicial. Então, muitas delas, muitas, maioria preferem não dar continuidade, ou então elas voltam, ou então elas até mesmo mudam o depoimento perante a juíza, que fala o seguinte: não, a gente tava brigando, eu também bati nele, nessa hora eu caí, bateu com a cabeça, não foi ele. Então, isso acaba que faz com que algumas pessoas percam a credibilidade, mas esse fato não deve fazer com que a gente deixe de lutar. E nem que quando ela voltar de novo, acolha novamente. Isso é uma fragilidade emocional, não é uma decisão racional. Você mudar a versão dos fatos para que uma pessoa que lhe agrediu fisicamente não seja culpada, é uma decisão, é uma dependência emocional, é um tratamento psicológico que dá deficiente aí. Então, assim, por isso quando a gente julga só um fato específico, a gente está sendo hipócrita. com certeza. Larissa, você falou assim por cima, né, desse tópico aqui, quais os direitos que o Estado ou a cobertura, que o Estado acoberta às vítimas de violência. Você falou, né, introduziu. Queria que você me falasse aí, eu sei que você tem conhecimento nessa situação. Então, Por exemplo, a, a medida protetiva, né, é uma dessas isso. ações, né? A medida protetiva é quando a mulher busca a delegacia, especificamente aqui em Lagarto, nós, graças a Deus, ainda bem, temos a delegacia especializada da mulher, que é uma delegada mulher, então você vai se sentir muito acolhida e ela realmente é muito atuante. E o que acontece? Quando você chega na delegacia, de imediato ela vai pedir que seja decretada uma medida protetiva, certo? Uma delas geralmente é o afastamento do lar. Então, esse agressor, esse suposto agressor, ele vai ser afastado do lar. Essa decisão tem que ser decidida em até 48 horas. Então, de imediato, essa mulher já vai ser acolhida pelo Estado. Ela já vai ser direcionada ao CRAS do município. Nesse CRAS do município, vai fazer o cadastro dela. Ela vai receber uma ajuda do governo, que é o cartão Sem Mais Mulher. Então, o Estado também encaminha para os postos de saúde, para que a unidade básica de saúde faça todo o atendimento dessa mulher, acompanhamento com o médico, caso esteja precisando de algum remédio, para que ela possa esteja com algum transtorno, porque é comum que a mulher seja identificada com algum tipo de transtorno psicológico após vivenciar uma relação de violência. O psicológico da mulher ela fica muito afetado, até porque o, o nosso patriarcal ainda está enraizado. A mulher busca muito a manutenção da família. Muitas vezes, quando a mulher volta ao homem, é pela manutenção da família, como você mesmo mencionou. Tem que segurar o casamento não se separa. O divórcio foi permitido muito recentemente em nossa lei. Então, tudo isso faz com que a mulher não conseguisse ir adiante. Então, o Estado ele adotou medidas públicas para isso. Quando a mulher também busca o judiciário, esse homem ele vai ser encaminhado a participar de um curso de conscientização. E esse curso tem um tempo determinado e ele tem que frequentar.
para que ele, de uma forma, por meio de psicólogos, assistentes sociais, ele tenha compreensão do que o ato dele foi capaz de causar. Então, é um meio que também o Estado entendeu em passos lentos, né, a gente conseguir conscientizar mais essa sociedade machista. Tem É, também um disque denúncia específico da mulher, né, que é o 180. Larissa, assim, a gente olhando o histórico, né, das conquistas das mulheres, eu pesquisando, só em 2002 é que foi anulado o artigo de um dos códigos agora do Código Civil Brasileiro que permitia um homem fazer a anulação do casamento Pela falta da virgindade. pela falta da virgindade. Então, veja que é uma luta de muitos anos, mas que os resultados ainda são lentos. Só em 2002 uma barbaridade dessa veio a ser anulado, né? Exatamente. Então, assim, você imagina o que nossas avós vivenciaram, né, dentro da relação. Até porque o entendimento era que isso era certo. Existia uma lei que dizia que o casamento poderia ser anulado pela falta da virgindade. Então, o que é o machismo? É, Então, é e, muito e, difícil você desconstituir, descaracterizar esse pensamento que foi enraizado na sociedade por muitos anos. e um exemplo bem grande é que só em 88 é que as mulheres passam a ser consideradas no papel, né? Eu costumo dizer assim com essa frase mesmo, Olha, iguais aos homens. Então, temos só em 88. Olha que absurdo. O quanto a nossa sociedade. verdade. É, pode dar continuidade. Tem mais algum tema? Deixa eu abrir aqui. Tô- Tem umas perguntas que a gente tinha preparado, mas pegou aí, já veio respondendo tudo aqui, já foi contextualizando. O pessoal, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, algo que puder acrescentar também, a gente pode estar adentrando, né? Que É, tem um tema também que é bem famoso hoje em dia, que é o gaslight, né? Que é sobre o início, assim, da violência, que é nítido o homem dizer, ela é doida, né? Tem aquela famosa, a ex dele é louca, então a próxima louca é você. Então a gente tem que estar mudando como mulher também, e não permitir que os homens, independente que a gente não sabe como foi os outros relacionamentos, como são as outras mulheres, a aceitar esse tipo de comentário. Larissa, eu acho que tão importante quanto toda essa contextualização por exemplo, que para algumas pessoas é difícil pensar isso, mas para muita gente não sabe nem onde ir buscar ajuda. Vejam, então, onde é que a gente, uma mulher ou um vizinho, né, que inclusive a Lei Maria da Penha tem lá um mecanismo que permite que qualquer pessoa possa denunciar, garantido o anonimato, ou seja, onde a gente pode buscar ajuda para uma mulher, onde essa mulher pode buscar ajuda. Não entendi o anonimato de que forma? Que fizer... Porque assim, existe o Disque Denúncia 180, né? Que Isso, qualquer pessoa pode estar fazendo denúncias, pode estar fazendo, ajudar essa mulher, porque se nós da sociedade vermos alguém vivendo uma violência, um vizinho, ou um conhecido, ou um familiar, é interessante que nós, como sociedade, faça esse disque denúncia. E você pode fazer isso anonimamente pelo 180. Mas aí toda a diligência será de apuração, né? Para ver se esses fatos são realmente reais. pronto, E a mulher ela vai ter que ser ouvida para dizer se realmente está acontecendo, como está acontecendo. De- perfeito. Então, quais além do DISC, né? Quais os pontos onde a gente pode se dirigir fisicamente ou não A para. delegacia especializada da mulher. Você pode buscar também os CRAs, que tem pessoas já específicas, assistentes sociais, que podem estar encaminhando você para os programas sociais. Perfeito. Tivemos aqui um questionamento
pouco distante. Ou foi aqui no outro Instagram que eu tava com dois aqui. Eu não vi nenhum questionamento, não, mas Pronto. Aqui, o pessoal aqui do Instituto Ana Carolina, eu sempre costumo mandar um abraço porque eles desempenham um trabalho brilhante. Então, pessoal, conheçam também lá o Instituto em Simão Dias, Ana Carolina, que desempenha trabalho com crianças neurodivergentes. Eu sempre faço essa propaganda porque o trabalho deles o trabalho deles é brilhante. Larissa, veja, é, sim, quer falar, fale. Eu não, queria. eu gostaria que você, como psicólogo, falasse da vulnerabilidade psicológica de mulheres que você faz atendimento. Como é que chega essa mulher vítima da violência? Para que a sociedade compreenda mais a mente da mulher no estado da violência Então, pós, né? é bem complexo falar sobre responder essa pergunta, porque a gente vem e vai buscar aspectos até da infância dessa mulher. Como é que a mulher é criada? Como é que as famílias criam suas filhas, suas meninas, para futuramente tornarem-se mulheres? São criadas ainda com essa falta de politização, de que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, de que as filhas têm os mesmos direitos que os filhos. Mas a gente observa que até a questão de trabalho doméstico, a mulher é limitada já na infância ou moldada ao trabalho puramente doméstico, desde os brinquedos, desde as brincadeiras familiares são formas de incentivar que a mulher é sempre a que fica responsável por zelar do lar. E o menino já é tratado com um aspecto diferente. Então, imagine só, principalmente a gente vê que, lógico, a violência doméstica acomete mulheres de diferentes níveis educacionais, sociais, Sim. econômicos, né? Mas a mulher chega num nível de fragilidade, um nível de necessidade de apoio tão grande que geralmente chegam por exemplo, no CREAS, já com possibilidades diagnósticas, ou seja, com ansiedade, com depressão, além da possibilidade da dependência emocional. Eu acredito que tudo isso porque nós, muitas das vezes, mulheres, me incluo, porque somos seres humanos falhos, às vezes, não fomos adaptados a identificar, a reconhecer os atos que são violentos. Então, como eles são sutis, vai adoecendo aquela mulher aos poucos, vai fragilizando essa mulher cada vez mais. Então, o homem, que às vezes adota esse posicionamento, que é um posicionamento muitas vezes que ele nem compreende, às vezes a intenção dele não é nem fazer um ato agressivo, mas ele acaba fazendo isso, como ele fala, minha mulher não pode fazer isso, mulher minha não faz isso, mulher minha não precisa trabalhar. Então, o não precisar trabalhar tem que ser uma opção da mulher, ela não querer trabalhar, ok? Mas não ser um impedimento. E seria muito bom que todas nós pudéssemos ter a independência financeira, porque a dependência financeira coloca muitas mulheres em situações vulneráveis. E muitas vezes se permanece nessa relação porque quantas mulheres aceitam tratamentos sutis que põem em questionamento a sua autoestima, põe em questionamento as suas palavras, as suas falas, seus posicionamentos, e tudo isso vai fragilizando essa mulher. Então, para ela perceber que ela está vivendo um relacionamento abusivo, ela já adoeceu, porque isso não é interpretado facilmente. Isso não é trazido a conhecimento de uma forma tão esclarecida. Tanto é que pessoas, mulheres de altos níveis, podem sofrer uma violência doméstica por meio da violência psicológica, como eu mencionei há um tempo atrás, nesse mesmo vídeo, que a violência física é mais comum nas pessoas de baixa renda.
nas pessoas de uma renda mais elevada é a violência moral, a psicológica. Então, não deixa de existir a violência por existir uma faixa etária. Ela vai atingir todos os níveis de mulheres, de todos os tipos de casamento, de todos os tipos de relações, sejam pessoas que sejam crentes, sejam pessoas que não sejam sem nenhum tipo de religião. Então, muitas das vezes também o machismo está enraizado nas religiões. Larissa, aí quando você aponta isso, a gente lembra que quando a gente vai trabalhar violência doméstica, para alguns públicos, a gente sempre leva um material chamado Ciclo da Violência, justamente para Sim, ilustrar que nenhum relacionamento abusivo, nenhum relacionamento tóxico ou violento, ele se inicia pela violência. O relacionamento todo e qualquer relacionamento, ele se inicia com o quê? Com carinho, com demonstrações de afeto, com demonstrações de cuidado. E entre essas demonstrações de carinho, de afeto e cuidado, acontecem episódios de violência. de violência que sutis, como você falou, o controle sobre a roupa, o controle sobre as vestes, o controle sobre os ambientes, o controle sobre os As públicos, pessoas, sobre as isso, pessoas que essas mulheres vão frequentar. Então, a gente sempre observa um padrão que tem o estímulo que gera a violência. Ocorre violência, depois da violência vem o quê? Vem a depois lua de mel. Vem a vem a lua de lua de mel. mel. Então, esse ciclo Confunde contribui para que muito a vítima. esse ciclo confunde e contribui para que a mulher não reconheça o tipo de relacionamento que tem, por conta Se é bom ou da ruim. isso, da Porque esperança vive de que picos de alegria. é, Então, o relacionamento tá muito bom ou ele tá muito ruim. e vive nesse ciclo, na espera de que aquele momento de lua de mel seja constante. E Porque isso foi o que aconteceu com Maria da Penha, isso, né? Maria da Penha, ao se casar, ele era uma pessoa amoroso, amigável, e era um modelo de casamento. E foi a mulher que gerou a lei contra a violência doméstica em face das mulheres. então por isso que muitas das mulheres não reconhecem, não conseguem compreender o que estão vivendo, justamente por conta desse ciclo e pela esperança de que a melhor fase, seja duradoura. Sim. Entre um momento e outro, há a promessa da mudança. Uma mudança que muitas das vezes não ocorre. Em muitos dos casos não ocorre, tanto que temos tantos índices tão altos. E Lucas me trouxe aqui algo anteriormente, ele disse, esse tema é muito importante, né, ser trabalhado, mas ainda carece de mais dados. E, e também, assim, eu acredito também de mais interesse do gênero masculino de se envolver nesse tema, porque as mulheres acabam se interessando até mais sobre todos os tipos de assunto que envolvem a violência doméstica, a violência psicológica. Então, hoje em dia, a mulher até se interessa, porém o homem, é muito difícil o homem assumir que ele está sendo, que ele está praticando um ato violento. Porque às vezes até uma pessoa que se julga ser muito correto, ele não percebe que certos tipos de atitudes, chamar a mulher de louca, chamar, falar alguma coisa do corpo, pode estar causando uma violência psicológica. Então é Perfeito. muito difícil você abordar com um homem para que ele consiga assumir que ele tem atos de machismo, atos de violência. Então é interessante que principalmente esse tema vá até os homens, porque Larissa, são aqui, eles a maioria dos agressores, isso. entendeu? Aqui em Riachão, através do CRAM, eu fui convidado para dar uma palestra justamente com esse público. O nome do programa era Papo Masculino. Era falar sobre violência doméstica com homens. Então, o CRAM convidava homens de algumas das comunidades e levava algumas pessoas entendedores da área. Por exemplo, foi eu, foi o delegado aqui, foi
a coordenadora do CRAM, para a gente levar informações e demonstrar a esses homens o que é a violência doméstica, que muitas das vezes eles não sabem, para que eles conseguissem policiar e compreender os seus próprios comportamentos, que são direcionados a isso, como esses exemplos que a senhora citou aí. Que muitas das vezes os homens não percebem. Por exemplo, está numa discussão com a mulher, às vezes por um erro dele, tenta desqualificar o posicionamento da mulher com alguns termos como esse, tirando a validade ao chamar de louca, de que você não está ciente da situação, ou seja, faz com que a mulher desacredite do seu próprio discurso. E Então muitas veja o absurdo. vezes ela chega a desacreditar. E ela demora a voltar a ter confiança em si mesma. Então, quando ela volta a ter confiança, ela tem que passar por um processo de terapia. Porque ela sozinha conseguir isso é muito complicado, é muito difícil. Isso e Porque a ela já gente está invalidada. em trabalho, eu sou pai de menina e nos momentos que eu tenho com ela, a gente tenta fortalecer ela enquanto menina, enquanto mulher. De que forma? Valorizando ela do jeito que ela é, dando autonomia para ela. Então, para que a gente consiga ter resultado, a gente tem que mudar a forma como a gente cria os nossos, principalmente as Exatamente. nossas meninas e os nossos meninos. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, eu sou pai de menina, o pessoal às vezes vem tirar algumas brincadeiras e às vezes a gente tem que ser um pouco, digamos, firme e mais assertivo no Palavras. nosso posicionamento, né? Então, justamente para educar não só a minha filha, mas educar os meninos também, que crescem com essa ideologia de que o homem pode e a mulher não. Exatamente. Que a violência doméstica ela vem do machismo enraizado, né, na sociedade. A Tainara aqui, a Tainara Araújo, ela disse que é sua E prima. essa É, é minha prima, ela colocou alguns amo comentários muito. bacanas, né? Verdade, existem muitas palavras afirmativas que fazem você pensar sobre você própria, duvidar da sua própria capacidade. A Marta também colocou com uma contribuição, e na maioria das Marcinha, vezes eles não pedem desculpas, ou nunca é, pedem. A valorização é algo que ainda deve ser muito pautado pela sociedade, ou reconhecido, a valorização de quem? Das mulheres, lógico. Então, pessoal, Larissa, já estamos aqui com alguns minutos. Eu queria que sempre nas lives do REC a gente sempre deixa dicas e orientações aos finais da live. Tá entrando aqui o pessoal, mas a gente já vai sinalizar aqui que vamos finalizar a nossa live. Então a gente a sempre faz dica, isso. a dica e a Manda suas dicas. orientação. A dica é que eu passo para todo mundo, para toda mulher que vier a se perguntar se ela está vivendo um ato de violência, que ela busque uma ajuda, ela vá no CRAS, ela busque a sua unidade de saúde, caso não tenha condições de um meio particular, para que ela consiga realmente saber se está vivenciando um ato abusivo ou não, porque muitas das vezes essa mulher adoece, então não se permita a continuar numa relação violenta. Se identificar uma relação violenta, represente esse agressor, busque as medidas protetivas, que a lei está aí para ser usada e vem sendo usada. Os representantes do Estado, né, delegados, assistentes sociais, juiz, promotor, tem muito cuidado, de forma atuante que eles vêm exercendo o seu trabalho. Então, a mulher não tem ficado à mercê, a mulher não tem ficado exposta. Sempre que ela busca o judiciário, sempre que ela busca as delegacias, geralmente ela vai receber o seu suporte. Então, não descaracterize a defesa do judiciário, não despreze achando que nada vai acontecer, vá atrás, busque meios de defesa, porque se toda mulher tivesse buscado, muitos homicídios teriam sido evitados, muitas mães não teriam deixado seus filhos. Então, outro ponto que eu dou é que se você vê uma violência doméstica, não segue o conceito,
ultrapassado de que entre o homem e a mulher não se mete a colher assim. Se você vê um ato violento, você se meta assim, por mais que você seja criticado futuramente, por mais que algo aconteça, não deixe de exercer seu papel de cidadão, de pessoa do bem, porque você não deve permitir que algo assim aconteça. E é para isso que a gente deve educar nossos filhos. E tentar diminuir esse machismo, né? Homem lava prato, mulher também, homem cozinha, mulher também, mulher trabalha fora, homem também. Nós só temos um gênero diferente, certo? Lógico que nós temos que tratar com mais carinho, né? Que nós somos a parte dócil desse mundo. E que se alguém tiver alguma dúvida, pode contar comigo, principalmente na questão de direito. O Estado também tem ofertado todos os tipos de política. O Estado investe bastante em propagandas, em programas, para que essa mulher se sinta acolhida. Então, se você tem uma dependência financeira, o Estado vai lhe acolher. Se você tem uma dependência psicológica, o Estado está com o SUS inteiramente apto a lhe acolher. Sei que o SUS pode existir deficiências, mas essa mulher ela tem que ser acolhida. E que a gente, como sociedade, eduque nossos filhos para que os meninos não tenham atitudes machistas, que os meninos considerem as opiniões das meninas, né? Ah, porque você é mulher. Não. Pensamos iguais. Então, nós temos aí que já viver uma sociedade de igualdade. Eu acho que essa luta já deveria ter acabado, né? Mas se a gente ainda está na luta, hoje muitas mulheres têm ocupado espaço, graças a Deus. E fico muito feliz de ter participado dessa live, que esses momentos possam estar se repetindo. Nós que agradecemos, faço o agradecimento aqui em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Também mando um abraço aqui para a Jéssica, diretora do Projeto REC, que entrou aqui, a professora Karina, que acompanha a gente. Então, Larissa, olha, agradecemos demais por ter topado, por ter aceitado esse convite de vir contribuir aqui, tirar em plena sexta-feira, né? Tirar aqui uns minutos, uma hora do seu dia e toda a preparação anterior que teve para chegar aqui e dizer que foi muito bom, conseguimos aqui, você conseguiu abordar os principais pontos que a gente entende ser necessários sobre a temática, sobre a Maria da Penha, e não tenho dúvida que o pessoal que estava aqui curtiu, então agradeço demais a você em nome do Condica. Eu que agradeço. Agradeço também a todos que se fizeram aqui presente, um forte abraço, principalmente as pessoas que participaram. Eu gosto assim quando a galera participa. Então, Isso, eu agradeço ao meu noivo Gustavo, minha irmã, minha prima, meus tios aqui que tá aqui, a Fazendinha Renascer, Joelma, a Stallone, a todos que conseguiram participar, Martinha, muito obrigada por terem participado da minha primeira live, minha irmã, Rangel, Lucas, muito obrigada a todos. pois, doutora, agradecemos grandemente a senhora. Estamos de portas abertas. Quiser conhecer o Condica de Simão Dias, o Projeto RECA de Simão Dias, a DECA de Simão Dias, lá esses projetos, através do Condica, faz as coisas acontecerem. Então, convido a senhora, a todos que acompanham a gente, para conhecer esse projeto e entender o porquê a gente fala tanto desse espaço muito importante. Hoje estamos aqui, dia 8, parabéns a todas as mulheres, felicito a todas, a senhora, muito obrigado Obrigada. mesmo por ter contribuído. E um feliz Dia das Mulheres. Que no final do dia vocês, homens, possam aí estar lisonjeando suas parceiras, suas mães, irmãs, mulheres que participam da sua vida. Porque esse dia não. Que às vezes o homem fala, porque, cadê o dia do homem? Mas o homem não está nessa luta aí pela representação da mulher, né? O homem não está nessa luta aí pela garantia da liberdade física, pela garantia de que a gente não vai ser agredida, pela garantia de que a gente possa sair na rua sem medo. Então, é os direitos da mulher que a gente se comemora hoje. É o direito que eu tenho hoje de estar formada, que a minha avó não teve. Então, é isso que a gente comemora no dia de hoje. E fico feliz de ser mulher.
Oh, coisa boa, tá vendo aí a militância? Então, pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos. Espero que todos tenham gostado. Larissa, eu amei. Já Gostei se prepare, bastante também. já se prepare para as próximas, viu? Tá bem. Uma boa noite a todos, para a gente aproveitar o restinho da sexta. Boa noite. Rian, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela ajuda Obrigada, aqui, Rian. por fazer a coisa acontecer e dar tudo certo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, Larissa. Tchau.